26 de junho, São José Maria Escrivá, memória. Pontos a meditar. 1. Chamada universal à santidade. 2. A filiação divina. Omnia in bonum. 3. Apostolado. Transcendência da nossa vida. Nascido em Barbastro, Espanha, em 9 de janeiro de 1902 e falecido em Roma, em odor de santidade, em 26 de junho de 1975, ordenado sacerdote em 28 de março de 1925, começou seu trabalho pastoral nas paróquias rurais, depois de continuar por bairros pobres, hospitais em Madrid, junto a estudantes universitários e pessoas de todas as esferas da vida. Em 2 de outubro de 1928, Deus mostrou-lhe um caminho de santidade para todos os cristãos comuns que vivem em meio ao mundo, o que mais tarde chamaria-se Opus Dei. Contado desde o início, com a aprovação da autoridade diocesana, e desde 1943, também com a aprovação da Santa Sé. Desde 1928, a vida de São José Maria Escrivá coincide com a história e o desenvolvimento do Opus Dei. A maneira legal, esta instituição chegou ao desejado pelo seu pai fundador apenas depois de sua morte, em 28 de novembro de 1982, quando o Papa João Paulo II erigiu como prelazia pessoal. Entre sua espiritualidade, escritos publicados incluem Caminho, Santo Rosário, Cristo que Passa, Amigos de Deus, Cruz, Sulco, Forja. Eles foram traduzidos para várias línguas e frequentemente citada nestes volumes Falar com Deus. Foi beatificado em Roma pelo Papa João Paulo II em 17 de maio de 1992 e canonizado em Roma em 6 de outubro de 2002, diante de uma multidão de pessoas que lotavam a Praça de São Pedro e os arredores. O corpo de São José Maria Escrivá repousa sobre a Igreja Prelatícia de Santa Maria de la Paz, na sede da prelazia do Opus Dei em Roma. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e experiência. Antífona de entrada. O Senhor quis dar à sua igreja São José Maria como um bom pastor segundo o seu coração, para lembrar a todos os homens que somos chamados por Deus a sermos santos, para uma crescente amizade com Ele. Essa proximidade com o Senhor se traduz em um desejo ardente de trazer muitos a Cristo, para que o amem e o sirvam nas entranhas da sociedade. Deus nos pede a todos para converter nossas ocupações ordinárias em meio e caminho que nos conduz a Ele.
família, trabalho, amigos, esportes, dor e doença, sucessos e fracassos. Da mesma forma, pede-nos o Senhor que apontemos o caminho da santidade para os outros, com o exemplo e a palavra. Esta foi a principal mensagem deste santo sacerdote, fundador do Opus Dei. O autor destas linhas pôde ouvir de seus lábios comentar aquele mandamento do Senhor. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Dizia-nos com uma profunda convicção que Deus nos queria santos, não apesar do trabalho no meio do mundo, das dificuldades, mas por meio destas realidades. Incutiu-nos que, para todos nós, cada um de acordo com suas próprias circunstâncias, o Senhor tem grandes planos. O Mestre chama a santidade sem distinção de idade, profissão, raça ou condição social. Todos nós podemos e devemos ser seguidores de Cristo, com uma chamada pessoal e única. Deus nos escolheu para sermos santos e sem mancha em sua presença. Esta doutrina da chamada universal de todos os batizados à santidade e à santificação do trabalho profissional na vida ordinária foi, por inspiração divina, um dos pontos centrais de sua mensagem espiritual. Voltou a recordar em nosso tempo que o cristão, por seu batismo, é chamado à plenitude da vida cristã. O Concílio Vaticano II declarou para toda a Igreja esta velha e nova doutrina evangélica. Todos os fiéis, quaisquer que sejam seu estado e condição, são chamados por Deus, cada um em seu caminho, à perfeição da santidade. Todos e cada um dos fiéis, nós e aqueles que nos rodeiam. O Senhor chama aos cristãos que estão no meio do mundo, em plena ocupação profissional, para que ali o encontrem, realizando sua tarefa segundo o Espírito de Jesus Cristo, isto é, com perfeição humana e ao mesmo tempo com sentido sobrenatural, oferecendo a Deus, vivendo a caridade com as pessoas com que lidam no cotidiano, com espírito de serviço, e assim contribuindo para a santificação do mundo. Hoje, podemos perguntar-nos em nossa oração diante do Senhor se nós lhe agradecemos com frequência por esta chamada para segui-lo de perto, se estamos correspondendo às graças recebidas por meio de uma luta ascética clara e vibrante para adquirir as virtudes, se estamos vigilantes para rejeitar todo aburguesamento que enfraquece os desejos de santidade e deixa a alma mergulhada na mediocridade espiritual e na tibieza. Não nos basta querer ser bons. O Senhor nos pede que nos esforcemos decididamente para sermos santos. Hoje pode ser um bom dia para recomeçarmos o nosso caminho para o Senhor. Dois. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lemos na segunda leitura da missa. O sentido da filiação divina nos ajuda a descobrir que todos os acontecimentos da nossa vida são dirigidos ou permitidos para o nosso bem, para a nossa santidade, pela amabilíssima vontade de Deus. Ele, que é nosso Pai, concede-nos o que é melhor para nós e espera que saibamos ver o seu amor paternal tanto nos acontecimentos favoráveis como nos adversos. Este espírito de confiança em Deus, de filiação, esteve
sempre no cerne dos ensinamentos de São José Maria, o santo da vida corrente, conforme qualificou São João Paulo II. Aquele que ama Deus com obras sabe que, aconteça o que acontecer, tudo será para o bem, se procura apenas a glória de Deus. E, precisamente porque ama, emprega os meios para que o resultado seja bom. E depois, abandona-se em Deus e descansa em sua providência amorosa. Diante de acontecimentos em que não podemos fazer nada, diremos na intimidade do nosso coração: Omnia in bono. Tudo é para o bem. Esta era uma jaculatória, uma breve oração que São José Maria empregou em muitas ocasiões. Ainda ressoa em meus ouvidos. Expressava sua confiança em Deus Pai, fundamento da sua vida e de seus ensinamentos. Com esta convicção, também nós viveremos com otimismo e esperança e superaremos tantas dificuldades em nosso caminho para a santidade. Parece que o mundo vem em cima de ti, ao teu redor. Não se vislumbra nenhuma saída. Impossível desta vez superar as dificuldades. Mas mais uma vez, esqueceste que Deus é teu Pai, onipotente, infinitamente sábio e misericordioso. Ele não pode te enviar nada de mal. Isso que te preocupa, te convém, ainda que teus olhos de carne estejam agora cegos. Omnia in bono. Senhor, que mais uma vez e sempre se cumpra a tua sapientíssima vontade. Omnia in bono. Tudo é para o bem. Tudo pode se transformar em algo agradável a Deus e em bem para a alma. Esta expressão, que resume a de São Paulo, pode nos servir para repetirmos como uma jaculatória, como uma pequena oração que nos dará paz em momentos difíceis. O Evangelho da Missa nos mostra Jesus à margem do lago de Genezaré, com uma grande multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Pedro e seus colegas de trabalho estavam lavando as redes depois de uma noite sem pescar nada. E Jesus, que quer entrar profundamente na alma de Simão, pediu-lhe o barco e para que a afastasse um pouco da terra. Quando ele terminou de falar, Jesus disse a Simão: guia mar adentro e lança as redes para a pesca. Talvez eles tenham terminado de limpar as redes de algas e lama do lago. Tudo convida desculpas. O cansaço, as redes lavadas e preparadas para a noite seguinte, a hora inadequada. Mas o olhar de Jesus, o modo imperativo e ao mesmo tempo amável de dar a ordem, a atração suprema que Cristo exerce sobre as almas nobres, levaram Pedro a embarcar novamente. A única razão para levar para a água as barcas é Jesus. Mestre, diz Pedro, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, no entanto, sob a tua palavra, lançarei as redes. Em verbo autem tuo, sob a tua palavra. Esta é a grande razão dos santos, a que moveu São José Maria em todos os momentos de sua vida. Em verbo autem tuo, em tua palavra, porque tu o queres, porque essa é a tua vontade. Se em alguma ocasião aparece essa fadiga peculiar que se origina em não ver os frutos na vida interior pessoal, no apostolado, na família, quando encontramos motivos humanos para abandonar a tarefa, devemos ouvir a voz de Jesus dizer-nos: Duc in autum, guia mar adentro, deixa a costa, recomeça de novo,
volte a iniciar em meu nome. Quantas vezes nos disse São José Maria que na vida interior e no apostolado havíamos de estar sempre recomeçando. O segredo da vitória definitiva é saber recomeçar, em tentar novamente com a ajuda da graça, recorrendo com mais confiança à intercessão da Virgem, que é garantia de que tudo vai dar certo. Pedro entrou no lago com Jesus em sua barca e de repente percebeu que as redes estavam cheias de peixes, tantos que parecia que elas rasgariam. Então fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outra barca para que viessem e os ajudassem. Vieram e encheram ambas as barcas, de modo que elas quase começaram a afundar. Deus sempre recompensa com frutos incontáveis o desejo de fazer sua vontade. Assim aconteceu com o Opus Dei. São José Maria fundou por inspiração divina em 2 de outubro de 1928. Sua fé operativa conseguiu, com a ajuda do Senhor, que se removessem os obstáculos que se levantavam. Será também a nossa fé e o desejo de fazer a vontade de Deus, com a ajuda da graça e da intercessão da Virgem, o que vencerá os obstáculos que podemos encontrar em nossa vida, no apostolado, no ambiente. Também nós podemos dizer: Omnia possum in neo qui me confortat. Tudo posso naquele que me fortalece. E para cumprir uma missão tão exigente, é necessário um incessante crescimento interior, alimentado pela oração. São José Maria foi um mestre na prática da oração, que ele considerava como uma arma extraordinária para redimir o mundo. Este é o plano de fundo, o segredo da santidade e do verdadeiro êxito dos santos. Após esse milagre, Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serão homens o que haverás de pescar. Pedro e aqueles que o haviam acompanhado na pesca trouxeram suas barcas para a terra, deixaram todas as coisas e o seguiram. Jesus começou pedindo a Pedro uma barca e ficou com sua vida. Algo parecido com o que fez conosco. O apóstolo deixaria para trás uma marca indelével em tantas almas que o próprio Cristo colocou ao seu alcance. Começou correspondendo no pequeno e o Senhor lhe manifestou os grandes planos que tinha para ele. Pobre pescador da Galileia, desde a eternidade, ele nunca suspeitou da transcendência e do valor de sua vida. Milhares e milhares de pessoas iluminaram sua fé naqueles que seguiram a Jesus e, particularmente, na de Pedro, que seria a pedra, o fundamento inabalável da Igreja. A correspondência fiel de São José Maria teve algumas consequências inesperadas em alguns anos. Graças à sua oração e mortificação e influência espiritual, milhares de pessoas dos 5 continentes, de todas as condições sociais, dedicaram a sua vida, em circunstâncias ordinárias, a seguir de perto o Senhor no serviço da Igreja e de todas as almas. A prelazia do Opus Dei é como um rio de paz para muitas pessoas no meio do mundo, no coração da sociedade. Nós, tampouco, podemos suspeitar as consequências de nosso fiel seguimento a Cristo. Cada vez nos pede mais correspondência ao que, de uma maneira diferente, nos vai manifestando. Se formos fiéis um dia, o Senhor nos fará contemplar a transcendência de nós o seguirmos com obras. És
entre os teus, alma apostólica, a pedra caída no lago, produz com teu exemplo e tua palavra um primeiro círculo, e este círculo outro, e outro, e outro, cada vez mais amplo. Agora, entendes a grandeza da tua missão? Não coloquemos limites para o Senhor, como não os colocou Pedro, nem os santos, nem São José Maria, cuja festa litúrgica hoje celebramos. Nossa Mãe, Santa Maria, Stella Maris, Estrela do Mar, ensinar-nos-á a sermos generosos com o Senhor, quando nos pede emprestado uma barca e quando quer que lhe demos a vida inteira. Nenhuma condição coloquemos para segui-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.